Olá, pessoal. Bom, se hoje tem Titio Magosso na tela é porque seguramente hoje é segunda-feira. Então, como toda segunda-feira, tem o videozinho da semana, que o tema foi sugerido dessa vez, né, pela Samantha, já minha amiga aí de alguns anos, quase 20 anos, enfim. E ela sugeriu para que eu conversasse essa semana com vocês sobre a vida marinha de Abrolhos, que é o sonho da vida dela conhecer o arquipélago. Então vamos lá desenrolar um pouquinho aí sobre Abrolhos e para ver se anima mais alguém a ir para lá. De repente, quem sabe a gente faz uma viagem e vai todo mundo junto para lá, né? Bom, a minha experiência com Abrolhos aconteceu em 2013, que eu tive a oportunidade de ir para lá. Inclusive, passei o meu aniversário lá no arquipélago de Abrolhos. Foi uma experiência, puta, sensacional, bem bacana e recomendo para todo mundo que vale a pena, tá? Para quem não sabe, Abrolhos ele fica ali, é um arquipélago, né, que pertence ao estado da Bahia, e o ponto mais próximo de Abrolhos para o continente é uma cidade chamada de Caravelas, tá? Fica a mais ou menos 75 quilômetros da costa, o arquipélago, tá? E a cidade de Abrolhos, ela fica bem ao sul da Bahia, ela está ali quase divisa com o Espírito Santo. Eu não sei dizer quantos quilômetros ali de distância, mas tá bem perto ali da divisa, tá? Se alguém souber e quiser comentar aqui no vídeo, fica à vontade. Bom, esse passeio não surgiu da minha cabeça, né? Aliás, surgiu da minha cabeça, mas como eu falei em alguns vídeos anteriores, eu não decido as coisas sozinhos, tá? Estão lembrados que eu mostrei esse guia que eu uso aqui? Eu acho que foi inclusive no vídeo anterior a esse. Então, mais uma vez, tava lá eu com meu guia, falei, vou para onde esse ano? Aí, folhando aqui, cheguei a Abrolhos, tá? Para quem não conhece Abrolhos, ou pode dar uma gulgada aí para ver um pouquinho melhor, ou para vocês terem uma ideia, ó, aqui dá para ver aí o arquipélago de Abrolhos, onde eu tenho uma ilha maior, onde a gente fica abrigado nessa ilha, tá? E durante o dia sai para fazer os mergulhos na região. Arquipélago de Abrolhos, eles têm duas modalidades de mergulho que eu costumo dizer, tá? A primeira modalidade são as lanchas rápidas que saem de Caravelas e região ali, vão para Abrolhos, normalmente passa algumas horas lá em Abrolhos e volta para a terra, tá? A outra modalidade, deixa eu pegar um negócio aqui que caiu, tá? Voltei. A outra modalidade de mergulho que a gente tem é o live aboard, que foi o que eu fiz quando eu fui para lá em 2013. Live aboard, para quem não sabe, como é que funciona? Normalmente é um barco um pouco maior, bem mais confortável, onde tem suítes para a gente dormir no barco mesmo. E tudo que a gente tem para fazer, a gente faz no barco, né? Menos os mergulhos que a gente tem que fazer no mar. Enfim, e aí você contrata essa saída e passa alguns dias no mar. Essa saída que eu fiz em 2013, a gente ficou uma semana, vai, embarcado, fazendo todas as refeições, dormindo e tal. Ah, mas tio, às vezes eu enjoo no barco, eu não quero dormir no barco. Eu tenho a possibilidade de dormir numa pousadinha lá em Abrolhos, num hotelzinho? Digo para vocês que não. Por quê? Porque o arquipélago de Abrolhos, ele é um parque marinho. Ou seja, toda a extensão de terra que tem lá é base militar da Marinha. Então, não existe estrutura turística nenhuma no arquipélago de Abrolhos. Nesse passeio que eu fiz, um dos dias da semana que a gente ficou lá, ele foi destinado para a gente poder desembarcar e conhecer a parte desalagada, digamos assim, do arquipélago de Abrolhos, tá? Bom, já vou começar então a falar pela vida, não só marinha, mas a vida de fora da água. Então, lá no arquipélago, ele vegetação rasteira, não tem muito o que se vê lá, tem muito calanguinho, uns lagartinhos lá que tem lá que eu não sei o nome, tá? Meus amigos biólogos me perdoem, mas ele é berçário natural dos atobás. Então lá tem muito ninho de passarinho. E eles fazem o ninho no chão mesmo, porque como não tem predador natural ali,
na região, pelo menos não que eu soubesse ou que eu tive conhecimento. Então, tanto os filhotes como os ninhos com os ovos ficam todos no chão e dá para a gente chegar bem perto e fazer umas fotos muito legais, tá? Além disso, que é o atrativo, sei lá, um dos atrativos principais talvez, é o farol que tem lá no arquipélago, que serve para sinalização marítima, onde a gente pode fazer uma visita dentro desse farol, a gente sobe nele lá na parte mais alta e o visual alucinante. Quando eu desembarquei lá, eu tive o prazer de ver um pôr do sol lá fantástico. Se não for muita coisa, eu prometo postar uma ou duas fotos depois na descrição do vídeo. Ok? Uh, Além disso, pessoal, quando a gente fala de vida marinha, né, para a gente conhecer melhor, a gente tem que pesquisar um pouquinho sobre, de repente, as coisas que você vai ver, as coisas que você pretende ver, ou que você já viu e não sabe o que é. Então, antes de falar mesmo, propriamente dito, da vida marinha de Abrolhos, eu quero mostrar um outro manual que eu tenho de referência aqui, tá? Esse livro que eu tenho, ele fala só da vida marinha do litoral brasileiro. É um livro bem legal, bem completo, tá? Quem curte, quem se interessa, quem gosta, eu super recomendo, tá? Aqui está o autor do livro, que eu não vou saber falar o nome do Marcelo, mas é esse cara aqui que fez o livro, tá? Peixes Marinhos do Brasil. Recomendo para todo mundo, é um livro fantástico. Bom, então vamos lá. Então, pessoal, o principal atrativo do arquipélago de Abrolhos lá, que talvez não seja segredo para ninguém, é que na época de de julho a novembro, é a época da reprodução das baleias jubartes. Então, a chance de ver uma baleia lá nesse período é muito grande. Eu fui para lá em agosto e eu tive a felicidade e a oportunidade de todos os dias que eu fiquei lá avistar pelo menos uma baleia. Tem um vídeo que eu fiz do meu celular também, que eu vou dividir aqui com vocês, que foi uma surpresa fantástica, onde a gente estava ancorado no local que nós iríamos passar a noite, onde passam 4 baleias gigantescas por baixo do barco e, cara, não dá para descrever a sensação. Só quem estava lá consegue mensurar, ter ideia do que é ver um bicho tão grande desse tão perto, tá? Já vou pedir desculpas por antemão, porque no vídeo, tanto eu quanto as outras pessoas que estavam embarcados lá, é uma gritaria alucinante e vocês vão ver e eu quero ver os comentários de vocês depois, tá bom? Pessoal, seguinte, eu gostei muito mesmo de ir para Abrolhos, mas eu fiquei triste com algumas coisas, tá? Não só eu, mas como com tudo que acontece nesse país, apesar de ser um parque marinho, a preservação não é compatível com o que a gente gosta de ver, tá? Então, no ponto principal dos mergulhos lá, eu não vi tanta diversidade de vida marinha, mas não sei se vocês lembram quando eu mostrei a fotinho, nos pontos de mergulho mais afastados, aí eu já consegui ver mais coisas legais, tá? Esse eu vou postar foto também depois, mas eu já quero mostrar para vocês agora. Que um dos peixes que eu mais gosto, que eu acho mais bonito, que fazia tempo que eu não via, e lá eu consegui ver bastante, primeiro é esse cara aqui, que a gente chama de paru cinza, tá? Às vezes. Aqui, ó, ele pequenininho, é na fase dele de filhote, tá? Ele é preto com essas listrinhas amarelas aí. Na fase adulta, ele fica cinza, desse jeito. Consegui fazer uma foto bem legal desse peixe lá, e essa com certeza eu vou mostrar para vocês. E aí, de tudo que tem lá no fundo do mar, o meu peixe preferido, que é o da mesma família, que aí o nome científico dele é paru rajado. Eu ia falar rachado, mas ele não está rachado não, tá? É esse cara aqui. Popularmente a gente conhece ele como angelfish, que seguramente é o bicho que eu mais gosto, o peixe, aliás, que eu mais gosto
lá do fundo do mar, tá? E eu consegui ver bastante deles lá. Também, lá em Abrolhos, eu consegui ver algumas espécies de moreia. A maior que eu vi lá, que eu acredito que seja a espécie maior mesmo, era uma moreia verde, gigantesca, que ela fica lá paradinha. Puta, deu para tirar foto dela de tudo quanto foi lado, de cima, de baixo, de lado, de perfil, e ela é fantástica. Outra moreia que eu vi lá, que aí já era um pouco menor, era bem pequena essa, na verdade, era uma filhotinha ainda, de uma moreia. Ah, meu Deus, me fugiu o nome dela. Não é a banana, mas é uma que parece muito ela. De novo, meus amigos biólogos aí me ajudem. É uma toda preta com umas pontinhas amarelas. Eu vou pesquisar depois do vídeo e coloco o nome para vocês aí, tá? Que mais que a gente viu lá? Tartaruga, também não tantas quanto eu gostaria, mas a gente viu algumas tartarugas lá. Uma era bem grande, tinha uma outra lá no último dia de mergulho, essa eu não esqueço, não era tão grande, mas ela era super curiosa. Deu para chegar bem perto, fazer um vídeo super bacana dela. Já cheguei a postar na época os vídeos dessa tartaruga, mas essa era bem curiosa, chegou bem pertinho da gente. E um mergulho noturno que eu fiz lá, que foi, puta, bem legal, bem fantástico, onde eu encontrei um polvo lá desentocado, que ele estava nadando tranquilão lá, feliz, contente, parecendo umas alguinhas. Aí eu falei, vou nadar atrás desse bicho aí para ver o que ele faz de diferente, tá? E aí eu comecei a nadar atrás dele e o mimetismo desse bicho é fantástico. Viu? Também vou postar esse vídeo. Eu já postei na época, mas eu prometo que eu coloco na descrição aqui embaixo depois. Em determinado momento, esse eu vou pedir para vocês prestarem atenção, ele está exatamente igual à vegetação onde ele está em volta. Aí ele começa a nadar provavelmente mais afastado, não me lembro, onde a vegetação começa a rarear, ficar mais escassa, aí o fundo fica só com areia. E aí ele vira uma areia também. É um vídeo para usar em sala de aula esse, cara. E demais, para a região, para quem já mergulha, aí fica a dica, né? É assim, tem alguns naufrágios lá que, puta, fantástico. Tem, se não me falha a memória, não sei se foi o ano retrasado ou o ano passado, teve um deles, o maior deles, completou 100 anos. E para quem não sabe, quando um naufrágio ele tem mais de 100 anos que está naufragado, ele vira patrimônio histórico. E ele está bem completo, dá para ver caixa de munição lá ainda, de revólver mesmo, dá para ver um jarro onde, aí eu não sei dizer se as garrafas que estavam nesse jarro estavam cheias ou estavam vazias, mas enfim, o jarro fazia parte da embarcação, então as garrafas ainda estão encaixadinhas no mesmo lugar. Puta, eu sou suspeito em dizer porque o tipo de mergulho que eu mais gosto é mergulho em naufrágio mesmo, tá? Então, pessoal, Samantha, gratidão pelo tema da semana. Espero que eu possa ter ajudado vocês a, sei lá, entender ou pelo menos instigar um pouquinho mais a curiosidade para conhecer o arquipélago de Abrolhos. Vamos discutir sobre isso aí durante a semana. E normalmente na quinta-feira lá eu solto o desafio de novo para vocês me dizerem sobre o que a gente vai falar durante a semana. Ok? Pessoal, obrigado. Uma ótima semana para todos nós.